Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje queria-vos falar aqui sobre um tema que ninguém gosta muito de falar, porque é falar sobre os pontos menos bons ou aquilo que mais testo da moto. Como sabemos, todas as motas são boas, há motas de diferentes valores, mas todas elas têm, independentemente do preço que custam, todas elas têm pontos fortes e pontos fracos, e o objetivo deste vídeo de hoje é falarmos sobre os pontos fracos aqui da Goldwing, porque ela também os tem. Até já! E vou começar já pelo ponto que este realmente é o que posso dizer que detesto mesmo, tal como na Africa Twin. Eu detestava estar sempre a lubrificar a corrente, mas isso não era uma coisa específica da Africa Twin, é de todas as motas que têm transmissão por corrente. O que eu mesmo detesto na Goldwing é ver a pressão do pneu de trás. Eu tenho que literalmente deitar no chão para poder ver a pressão, e isso nem sempre estou disposto a isso. Eu que gosto de ver a pressão dos pneus todas as semanas, torna-se um bocado incomodativo ter que estar sempre a deitar no chão para conseguir tirar a rosca e ver a pressão dos pneus. Portanto, este aqui é o único ponto que eu posso dizer que detesto. Todos os outros que eu vou falar a seguir são pontos que eu mudaria ou que são menos bons, mas que não me afetam assim nada de especial na moto. E o próximo ponto, agora sim que eu diria que mudaria, é as pegas portanto, do passageiro. Portanto, a minha mulher de vez em quando anda comigo de moto e diz que as pegas, portanto, para segurar na parte de trás, fica com os dedos todos traçados, portanto magoa ao fim de pouco tempo e acaba por obrigar a estar portanto, agarrada a mim. Eu não me importo com isso, mas realmente é uma situação que gera bastante desconforto e que ao fim de muito pouco tempo que faz doer bastante as mãos. O terceiro ponto que eu considero menos bom, que também a Africa Twin tinha esse problema, mas no caso da Africa Twin o motor até notava-se que começava a aquecer bastante, e esta não acontece isso, talvez por ter um motor muito maior, é o andar portanto, em cidade, para arranca, digamos assim. Embora esta moto tenha start-stop, o que ajuda ao motor não aquecer e não estar ali sempre a trabalhar quando estamos parados no trânsito ou nos semáforos, por exemplo. Mas devido também às dimensões e ao peso que a moto tem, embora eu chegue super bem com os pés ao chão, a Africa Twin era bem mais alta, portanto, tenho que pegar em alguma coisa para dizer os pontos menos bons. Portanto, andar em cidade com uma moto assim tão grande acaba por ser um bocadinho incomodativo. Quarto ponto, portanto, vem um bocadinho na sequência do anterior, do andar em cidade, o facto de ser uma moto bastante volumosa, portanto é quando queremos estacionar. Se às vezes quisermos estacionar no meio de dois carros, às vezes na cidade ou em algum sítio, portanto esta moto requer um bocadinho mais de cuidado, porque ocupa mais espaço, e eu normalmente até gosto normalmente estaciono sempre como se fosse no lugar de um carro, portanto a direito, em vez de estacionar atravessada, para não correr qualquer tipo de riscos. E o último ponto tem a ver com o banco. Portanto, o banco é super confortável, mas é bastante largo, ou seja, eu para mim com 1,85m não tenho problemas nenhuns com isso, mas quem for de estatura mais baixa pode às vezes pensar que isto é uma moto baixa e que chega bem com os pés ao chão, mas não esquecer que tem que ir com as pernas um bocado mais abertas quando se para, porque a moto é larga e tem um banco largo e tira um bocado de margem a nível de pernas.
Pronto, e era isto que tinha para partilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí alguma coisa que achem interessante. Pronto, e dou aqui por terminado o vídeo. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.